Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você estiver assistindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana. Sim, a Ana do Café com Leitura, e hoje eu estou aqui como escritora, criadora de conteúdos, quem sabe possível mentora, consultora de vocês, mulheres escritoras que estão aí iniciando ou dando prosseguimento à sua carreira de escrita. E hoje, como eu prometi aqui para o Grupo VIP, vim trazer 5 dicas, 5 estratégias que eu venho usando e que vem me ajudando muito no processo criativo para eu conseguir, de fato, colocar as minhas escritas em dia. Nesse ano de 2023, como eu falei para vocês, tenho falado nas redes sociais, que eu até convido vocês a estarem seguindo, @anaclaudia.escritora, @cafécomleitura.oficial, se você ainda não segue, não acompanha. Hoje o Café com Leitura é uma empresa com marca registrada e eu fico muito feliz de falar isso, e eu sou muito grata a vocês que me ajudam, me apoiam a seguir nessa trajetória. Pra quem não sabe, também sou gestora educacional, então eu sou diretora de creche já há quase 11 anos. Quase 11 anos. Então, desde 2018, quando eu comecei a trajetória do Café com Leitura, tem sido um desafio diário escrever. Seja na época em que eu fazia só criação de conteúdos e que eu tinha a meta de cumprir com as minhas parcerias literárias, com resenhas, com críticas, e estar nos blogs. Aliás, tem o cafécomleitura.com também para quem não acompanha. Tem canal no Instagram da anaclaudia.escritora. Tem newsletter. E tudo isso, na medida do possível, é para orientar, para encaminhar, para dar a mão para vocês que querem escrever e que estejam, de repente, com uma história aqui engavetadinha, ou aqui guardadinha, ou aqui guardadinha, e que às vezes, por insegurança, não consegue colocar, por exemplo, na bio, escritora. Como eu vi hoje, uma mentorada que eu falei, cara, vamos mexer nessa bio. Aspirante a escritora? Não. Escrevedeira? Não. Escritora. Sou escritora. Mas eu sei que tudo isso demanda tempo, processo. E processo é uma das palavrinhas que eu vou usar. E aí, para relembrar vocês, tem Honra, Amor e Café, a história de Aika, Caterine, Honra, Amor e Dança, Sayuri. Essas 3 histórias eu condensei em uma só e acabei de assinar contrato com a editora Pendragon. No início do ano, assinei contrato também com a editora Pendragon de Quando as Folhas Caem. Então, Quando as Folhas Caem sai no primeiro semestre do ano que vem. Por Honra e Amor, a saga da amizade entre 3 mulheres, Aika, Caterine e Sayuri, vai sair no segundo semestre de 2024. Admirável Clarice, que eu escrevi esse ano, concorrendo ao Prêmio Kindle, A História da Minha Avó, um romance de formação, também escrevi esse ano, reescrevi e trouxe ao mundo para vocês. Memórias de Sakura, participei de um coletivo de mulheres aqui em Nova Friburgo, cidade onde eu moro, então para vocês verem. E aqui, não sei se dá para ver, as fichas aqui já são de uma nova história. Provavelmente o nome é As Cores de Carmela, eu amei esse nome que me sugeriram. E já é uma história que está em andamento. Então, assim, sendo gestora, mãe, dona de casa, mulher, tentando ter vida pessoal, eu ainda consegui produzir tudo isso ao longo desse ano. Jardinei, estou jardinando, cuidando, para que o ano que vem floresça ainda mais e que eu possa trazer mais histórias para vocês. Como eu fiz isso? Vamos lá. A primeira estratégia. Gente, eu acabei de falar que eu sou multitarefas e eu acredito que você, mulher, também seja. Grande parte das mulheres que me acompanham são casadas, são mães, têm trabalho também além da escrita como eu. E uma das melhores maneiras de você conseguir começar o seu processo de escrita além de autoconhecimento, estabelecer metas alcançáveis, metas realistas, metas que estejam dentro do seu padrão. Não adianta você falar, vou escrever 1000 palavras por dia, quando você às vezes para 9, 10 horas da noite para 5 horas da manhã estar de pé no outro dia, que era o meu caso. Então, você estabeleceu uma estratégia, uma organização. Eu gosto de trabalhar muito com a estratégia, organização e planejamento. Qualquer hora eu venho falar sobre isso, porque sim, é diferente. Traçar uma meta atingível dentro da sua realidade, dentro da sua rotina acelerada,
vai te evitar frustrações. Isso fez com que eu conseguisse escrever. Porque muitas vezes eu falava, vou escrever um capítulo por dia e não saía mais do que um parágrafo. Cara, ok, tá tudo bem, eu escrevi. E eu vou chegar na quinta estratégia falando sobre isso com vocês. Evitar a frustração trazendo meta alcançável dentro do seu dia a dia é a primeira estratégia. Sem contar que isso vai trazer confiança para você. Se a cada dia você conseguir celebrar as pequenas conquistas dentro das metas que você dos objetivos que você coloca na sua rotina de escrita, a questão é começar a escrever, sentar e começar e se respeitar. Vai ser uma coisa gradual, um processo gradual. E aí a gente entra na segunda estratégia. E aí, por falar em processo, outro passo muito importante na nossa rotina, na nossa carreira de escritora é aceitar os processos criativos. Se permitir. No começo, escreva de forma livre. Se permita ser livre no seu processo de escrita. Isso vai mostrar para você que, como eu falei, escrita, tudo na nossa vida é um processo. E aí, nesse processo, nessa jornada, dentro de metas alcançáveis na sua rotina, se permitindo escrever de forma livre, você vai perceber também, você vai passar a observar que você não deve se conter às perfeições ou imperfeições da sua escrita. Tudo é processo, tudo é prática. Terceira estratégia é: crie um ambiente que seja inspirador para você. E aí eu não falo só para a escrita, não. Porque todo bom escritor ele precisa ler antes de mais nada. E você ter um espaço, um ambiente em que você se permita se concentrar, se afastar das distrações, vai te ajudar. E sem contar que vai mostrar para as pessoas à sua volta que, opa, se ela tá ali, esse momento é de trabalho dela, esse momento é de leitura, ou esse momento é de escrita. Vai ajudar você a sair do ócio criativo, vai ajudar você a escrever de forma melhor, assim como ler de forma mais concentrada, mais intuitiva. E aí eu entro numa outra questão. Vai mostrar também para o seu cérebro que no momento em que você está nesse cantinho que você colocou, não precisa fazer uma obra na sua casa, gente. É ter um ambiente aconchegante. Quando eu não tinha esse espaço para trabalhar, eu escrevia na cozinha. E até hoje, muitas vezes eu saio daqui e vou para a cozinha. Porque muitas vezes eu acho que a cozinha vai me trazer espaço, vai me trazer possibilidade de mesclar com outras atividades a minha rotina. Estar mais próxima do meu café também. A cozinha me ajuda muito nesse momento. Então, assim, ter um momento reservado com seu computador, ou seu tablet, ou seu celular, ou seu caderno, que seja, para você sentar, se concentrar e escrever ou ler, vai mostrar para o seu cérebro e para as pessoas à sua volta que aquele momento é reservado única e exclusivamente para você. Então a gente vai agora para a quarta estratégia que eu uso. É muito importante você participar de comunidades literárias. Um lema que eu levo para a vida e eu tenho colocado nas minhas redes sociais, se você me acompanha, e eu acredito que se você está aqui você me acompanha, é que livros conectam pessoas. Os nossos livros ou os livros dos outros escritores nos conectam. E isso mostra que escrever não precisa ser um ato solitário. É lógico que há momentos, como eu falei na estratégia anterior, que a gente senta e precisa ter um momento nosso de leitura, de escrita, de pesquisa, de nos permitir escrever, de nos adequar à nossa rotina diária, mas a gente também precisa entender que estarmos conectas a outras vivências de outros escritores vai nos ajudar a nos impulsionar nesse processo de escrita, nos ajudar na caminhada, na nossa trajetória de escrita. E muitas vezes pelo lado emocional o apoio vem, porque às vezes a gente acha que é só com a gente que acontece o problema de porque eu preciso amamentar, ou porque eu preciso acordar 5 horas da manhã para trabalhar. E muitas vezes não. Como eu falei, outras pessoas têm os seus problemas também. Muitas vezes a gente se preocupa em olhar para a grama do vizinho. A grama do vizinho é muito mais verde do que a nossa. Mas será que a gente foi olhar todo o processo? Será que a gente foi observar que nos momentos das madrugadas, por exemplo, aquela pessoa está tirando para escrever porque durante a noite ela teve que cuidar do seu filho que estava doente, ou teve que trabalhar num projeto do seu outro trabalho?
sabem? E aí durante o dia tudo se mostra muito bonito nas redes sociais, mas a gente não vê os bastidores, só vê aquela grama verdinha de quem está florescendo, jardinando e escrevendo e produzindo muito. Então estar conecta nas redes sociais, nas comunidades de escritores é muito bacana para promover o seu trabalho, para promover suas intenções, para se sentir de fato conectada e apoiada. A gente se dá as mãos. E aí a quinta e a última estratégia é: permita-se escrever, mulher. Coloque um tempinho na sua rotina. Vejam só como tudo isso se conecta. Pensem bem, uma meta alcançável dentro da sua rotina, estar em comunidades literárias, ter um cantinho para você escrever, tudo isso está unificado à obra mais perfeita que você precisa colocar no mundo, a sua escrita. E para isso você precisa sentar, precisa se colocar a trabalhar tudo isso que eu falei, sentando e escrevendo. É num caderno primeiro para depois passar limpo? Ok, no problem, sem problema. Colocando no tablet, colocando no computador, usar post-it. Olha quanta coisa eu tenho aqui. Tudo isso é para me deixar conecta com inspirações, com as minhas bagunças, com os meus rascunhos, mas também com as minhas escritas. Eu tenho os meus cartões de escrita que eu traço minhas personagens, como eu coloquei ali as cores de Carmela, de feedbacks que eu tive de leitoras betas. Eu tenho tudo traçado no computador, mas eu tenho milhares de cadernos, bloquinhos, e quando eu não posso, eu vou escrever no celular, mas eu preciso me sentir escrevendo. Hoje eu não escrevi para minha história. Ana, mas eu não tenho história nenhuma para escrever. Cara, mas eu tenho o meu Instagram para manter ok, eu tenho a minha newsletter para escrever, eu tenho um livro que eu quis colocar no papel tudo que eu absorvi de conteúdo daquela história, eu tenho uma resenha para fazer de um livro de uma amiga lá daquela comunidade literária que eu estou engajada. A questão é: permita-se escrever, senta, aceita o processo, não seja tão dura com você a ponto de só olhar imperfeições, porque todos nós somos falhos durante a nossa rotina. Planejamento tem que ser flexível, a gente tem que ter isso em mente. Tenha processos de autoconhecimento e autoanálise, autocrítica de você mesma, quando você se julgar, quando você for tão dura com você. Essas são as estratégias que eu tento usar durante o dia, na minha rotina, e principalmente em 2023 foram muito importantes para mim, me trouxeram a prática diária da escrita e a percepção de que a gente precisa ser constante. Constância no processo de escrita é fundamental. Espero que eu tenha ajudado vocês e de antemão já agradeço a vocês por estarem comigo nessa jornada e eu espero poder estar ajudando vocês nessa trajetória e espero que vocês venham até mim falar: Ana, eu consegui, eu estou escrevendo, e eu sei que eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar arrepiada só de pensar nisso. Eu quero dar a mão a vocês e, como eu falei, a escrita não precisa ser um ato doloroso, solitário, de forma alguma. E eu estou aqui para apoiar vocês. Um beijo.